Bom dia, bom dia, bom dia, seguidores. Daqui a pouquinho, daqui a 1 minuto, eu estou aqui entrando em uma aula. E como é uma aula muito interessante, porque é para falar de leitura, de coisas que as pessoas me dizem sobre leitura, eu vou abrir aqui no Instagram também uma live, tá certo? Bem-vindo aí. E já tem gente muito chique aqui. Peron, esse é um evento que eu estou chamando de Café Letrado. É uma aula que eu vou dar aqui dentro de uma mentoria do Pulsar, que é uma amiga minha chamada Patrícia Cardoso, que me convidou. E eu achei que tinha tudo a ver conosco aqui. Então eu vou ficar falando aqui, vou ficar falando ali na tela. Tá? Quem não me conhece, eu sou a professora Iná Nascimento, que recentemente é licenciada em letras e que há alguns anos, insatisfeita com as leituras superficiais que a gente tem visto por aí e leituras que não levam as pessoas à ação, criei o Leituração, né? Que coloquei no livro isso aqui, que é a Leituração, Crenças Limitantes Superadas e Vidas Transformadas. É um livro em que eu conto da minha metodologia. O tema de hoje dentro do convite que foi feito a mim, é para falar sobre um livro chamado O Poder da Autorresponsabilidade, que é do Paulo Vieira. É uma mentoria que a Patrícia faz, né? Mentoria Pulsar, de empreendedores, certo? Então, eu tinha algumas opções para construir aqui a minha aula. Falar do livro ou iniciar falando sobre a leitura na vida de vocês, tá? Então, quem está aqui no chat, por favor, me diga o seguinte, e vocês estão aí no Instagram também, me digam vocês, se alguma vez vocês já disseram algumas dessas frases aqui. Não tenho tempo de ler. Não gosto de ler. Não consigo ler. Leio, mas esqueço tudo, tá bom? Então eu vou me centrar a conversa hoje nessas 4 perguntas aqui. Então, não consigo ler, que é o que as pessoas dizem para mim. Não gosto de ler. Leio, mas esqueço tudo. E não tenho tempo, tá? Então, vamos começar falando. Eu vou aguardar aí, ó. Vocês vão responder, tá certo? A minha professora, ela tá dando dica de como ler. Camila, vamos lá. Ó, eu quero ouvir aí de vocês. Vocês já falaram alguma vez isso? Já falaram? Não tenho tempo de ler. Não gosto de ler. Peron não dá para responder não, que é um mega professor de literatura. Então é até muita responsabilidade tê-lo aqui me ouvindo, tá certo? Mas geralmente as pessoas vão dizer o quê? Iná, eu não gosto de ler. Eu não tenho tempo de ler. Então eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês, que é o seguinte. Vocês já notaram, quem acompanha as mídias, um boom, né? Nós temos hoje um boom de leitores e de influenciadores de livros no TikTok. Oi, Marcela! Agora, bom dia, tudo bom? Então, quero chamar a atenção de vocês. Mesmo quem não acessa o TikTok, se você começar a ler sobre leitura, vocês vão ver que há um grupo imenso de leitores hoje, que são os book lovers, né, no TikTok, tá certo? E eles compõem uma quantidade imensa de leitores jovens. E olha que interessante, enquanto você tem um aumento significativo dessas pessoas lendo no TikTok, a gente tem pesquisas sobre leitura falando o quê? Né? Que a gente e que a gente tem, né? Então, desculpe, esqueci de gravar. A gente tem uma infinidade de pessoas que respondem a uma pesquisa chamada Retratos do Brasil e que vão dizer exatamente o quê? Não tenho tempo para ler. E aí, quando sai o resultado da pesquisa, a pesquisa vai dizer assim, os brasileiros não gostam de ler, certo? Eles leem pouco. Está sendo reduzido o número de leitores do Brasil. Então, eu queria começar por aí sobre essa discussão sobre o que é leitura, né? Então, por exemplo, Marcela está aqui, tem mais gente que está só ouvindo, né? Marcela, como é que é a leitura para você? Por exemplo, você é uma leitora da escola ou você foi construindo depois a sua leitura? Você pode contar um pouquinho? Então, eu sempre gostei de ler desde a época da escola, mas aí depois eu parei, abandonei. E aí, em 2024, eu voltei a ler de novo. Tenho alguns livros aqui. E a Patrícia com essa história aí de... A mentoria, né?
Então, há uma mentoria, a Patrícia Cardoso é que quem fez o convite para a gente conversar hoje sobre leitura, e a gente está chamando Café Letrado, né, para a gente começar. Oi, Patrícia, tudo bom? E o convite da Patrícia, por quê? Porque eu tenho uma mentoria que se chama Leituração, que funciona para trabalhar a leitura, mas não naquele aspecto da escola. Então, eu vou voltar no tempo aqui com vocês. Escola, vamos pensar na escola. O professor chegava na sala e dizia o quê? Este mês nós vamos ler o livro tal. Né? Qual era a pergunta que os meus alunos faziam? Professora, quantas páginas? Era a primeira pergunta que os meus alunos faziam. Eles não perguntavam mais nada. Né? E aí, normalmente, o professor ou a professora dizia o quê? Dia tal é prova para fazer o livro. Quantas vezes essa estratégia foi usada e quantas vezes ela foi burlada? Porque os alunos, um contava para o outro a historinha do livro, fazia a prova e tirava 10 e não tinha lido o livro. Então, a gente tem uma compreensão, muitas vezes, na leitura da escola, que faz a gente acreditar que eu leio para encontrar conteúdo. Eu leio para saber o que o autor quis dizer. Então, essa compreensão faz, por exemplo, a gente ler um livro que alguém... aliás, não faz a gente buscar as leituras. Porque, veja, eu fiquei acostumada na escola a ter o quê? O professor que diz o que eu vou ler, marca a prova e faz o conteúdo. Então, um livro, ele não se limita a um conteúdo, gente. Ele não é uma página com um monte de palavras, certo? Um livro, ele vai ser uma ferramenta poderosa de muitas coisas na vida da gente, certo? Porque quando eu leio, já aconteceu, ó a pergunta, já aconteceu de você ler um livro e muitos anos depois você reler aquele livro e você descobrir que parece que não era aquele livro que você leu no início. Por que isso acontece? Eu gosto muito de alguns livros e de vez em quando eu releio. Isso acontece com filmes também. O que acontece? Eu não sou mais aquela pessoa. Então, o leitor, ele não é o mesmo. E o que acontece? O livro também não é o mesmo, certo? Por quê? Eu interajo com aquele livro. Eu me relaciono com aquele livro dependendo da pessoa que eu sou naquele momento. Do que eu estou vivendo, do contexto em que eu vivo, da formação que eu tive, né? Já notaram, por exemplo, que tem muita gente que sabe muito de um assunto, mas a vida daquela pessoa não dá saltos qualitativos? Eu conheci muita gente assim no espaço da academia. São pessoas que leram muito, sabem muito, mas elas não dão salto. Porque para dar o salto, eu preciso olhar o livro de outra maneira. Certo? Tem um livro muito bom que eu gosto muito de indicar que se chama Comece pelo Porquê. Comece pelo Porquê é de Simon Sinek, né? E ele vai dizer o quê? Tudo que a gente faz na vida precisa ser pelo porquê. Então eu vou iniciar, e já o meu objetivo hoje é muito curtinho, a gente só vai até 8h30, porque é um cafezinho aqui, certo? Não dá para falar tudo, mas eu escolhi falar exatamente dessa ideia da escola, que a escola diz para você assim, o que você vai ler. Sua professora não diz para você, o seu professor, por que você vai ler aquele livro. Né? Então vamos pegar um exemplo aqui, muito prático, uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui professora no colégio de aplicação da UFPE há muito tempo. E no primeiro ano do ensino médio, a gente tinha que estudar o barroco em literatura. E o que aconteceu? Meus alunos gostavam de ler, e eu passei um livro chamado Boca do Inferno, da Ana Miranda, em que ela pega o quê? Ela recria a história do Boca de Inferno, que é o grande representante do barroco na literatura. Eu passei para os alunos, achei que eu ia arrasar, que todo mundo ia gostar, ia amar. E qual não foi o meu espanto, que na semana seguinte os alunos disseram para mim, professora, a gente não gostou do livro. A gente não quer ler o livro. E aí eu comecei a refletir o quê? Para ler um livro, eu preciso contextualizar aquele livro. Então o professor, quando ele passa um livro, ele precisa contextualizar. Digamos, eu vou ler aquele livro pensando o quê? Que ao final eu vou responder a uma pergunta. Então vamos pensar o livro que a gente pensou hoje. Por exemplo, O Poder da Autorresponsabilidade. Quando eu terminar de ler, é um livro fininho. Quando eu terminar de ler esse livro, eu tenho que responder a uma pergunta. No mínimo, o que é o poder da autorresponsabilidade? Essa pergunta vai guiar a minha leitura.
Se não, eu vou ficar lendo, e muitas vezes ao final a gente não consegue chegar a lugar algum, certo? Então, a primeira coisa é, por que eu vou ler aquele livro? Por que eu vou ler? Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Agora, em fevereiro, no Leituração, nós vamos ler o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Então, quando eu proponho o livro, eu digo o quê? Por que nós vamos ler esse livro? O porquê é fundamental. Vamos pensar aí a Patrícia que está na mentoria. Quando ela atende vocês, certamente ela vai perguntar, não é? Você me procurou por quê? Qual é a sua demanda? É igual o livro, é a mesma coisa. Você tem uma demanda para ler aquele livro. Então, vamos voltar para cá. O poder da autorresponsabilidade. Para quem é da mentoria Pulsar, eu vou mandar o arquivo depois. Se alguém aqui quiser o arquivo, me manda um direct, pessoal do Instagram, tá bom? Que eu posso mandar. E segue lá o professor Iná, que tem sempre umas conversas boas aqui sobre leitura. Então, vamos pensar. O poder da autorresponsabilidade. Ok, eu tenho que saber o que é autorresponsabilidade, né? Como é que ela, na nossa vida, ela vai influenciar? Vamos pegar um exemplo. Vocês devem ter muitas pessoas que dizem assim, eu tô infeliz, eu sou vítima, eu não consigo um melhor emprego, eu não consigo ganhar mais, eu sou azarada, né? E aí, quando você vai conversar com essa pessoa sempre faz a mesma coisa o tempo todo. Como é que essa pessoa quer mudar? Isso tem a ver com a autorresponsabilidade. Então, quando eu quero mudar, eu preciso tomar determinadas ações para que aquela mudança aconteça. Esse é o livro, é o que o Paulo Vieira fala pra gente, não é? É certamente a função de uma mentora de carreira como a Patrícia. Ela quer que vocês cheguem ao estado desejado através de quê? De ações que vocês vão desenvolver. Eu não consigo ler. Eu não tenho tempo. Vamos pegar um exemplo prático agora, né? Não tenho tempo. De uns anos pra cá na minha vida, eu acordo meia hora mais cedo da minha vida, né? E agora eu vou acordar mais cedo, meia hora, porque eu comecei a fazer um curso de escrita criativa para aprender como criar a literatura, o romance. Então, eu vou ter que acordar mais cedo para poder fazer isso. Então, eu queria falar que assim como a leitura, é do mesmo jeito. Se eu não mudo o meu ritual de leitura, nada vai acontecer. Vocês já viram hoje que as pessoas estão no consultório aguardando para ser atendido numa consulta? O que elas fazem? Todo mundo no celular. Na verdade, todo mundo abre um celular. E se vocês, sugestão, pegassem um livro assim, fininho, que dá dentro da bolsa, que dá dentro da mochila, né? Experimentem fazer isso. Sempre que eu faço, todo mundo fica me olhando. Parece que eu sou um ET naquele espaço ali. Por quê? Porque naqueles 10 minutos, 15 minutos, você consegue ir lendo aquele livro ali. Gente, coloca 15 minutos diários. Ou 10 minutos diários. Multiplica 10 minutos por 30 dias. Quantas horas de leitura você vai poder ter? Vai poder ler livros 100 páginas, né? 120 páginas. Então, é uma inserção de um hábito que vocês vão ter que, no início, criar rituais para isso daí. Porque o cérebro da gente, ele vai dizer, que negócio é esse? Que invenção é essa que a Marcela está fazendo aí? Que inversão é essa, né? De querer gastar minha energia numa leitura, porque o cérebro quer economizar energia. Iná? Oi, fala. Iná, deixa eu só dar uma contribuição aqui no que você falou. Total. Para mim, eu acho que começou a tocar alguma coisa aqui. Peraí. Pronto. Começou a tocar alguma coisa aqui no meu celular. Você falou assim, carrega o livro dentro da bolsa, né? Eu adoro livro físico, assim como você, que eu tô vendo aí atrás. Aqui atrás. Maravilhosa, né? Deixa eu mostrar pro pessoal aqui do Instagram aqui, ó. Aqui, a biblioteca, ó, como é. Deixa eu admitir aqui. Pronto. Carlos Miguel, bem-vindo. O que funcionou também para mim? Eu queria só dar um testemunho que funcionou também para mim, para eu ler mais, aproveitando o celular que está na mão. O Kindle. Eu tenho hoje uma biblioteca de 60 livros dentro do meu Kindle. E o Kindle, ele é uma plataforma digital que você pode ter um aplicativo no celular, um aplicativo no tablet, e o Kindle físico, ele é muito leve, muito pequenininho, cabe num bolso de calça comprida, sabe? E isso foi ótimo, porque aonde eu vou, o meu livro está comigo. Aonde eu vou.
Então, é também uma alternativa para você que fala assim, mas eu não vou carregar, não carrego bolsa, porque homem, às vezes, tem muita dificuldade porque não carrega bolsa. A gente carrega o mundo dentro da bolsa. Mas não tem desculpa, porque o Kindle, você tem o livro na palma da mão, em qualquer horário. Então, é uma questão de decisão mesmo. Adorei você falar isso. Não é? Então, nada contra qualquer ferramenta que faça a gente ler. Você falando, Patrícia fez uma intervenção aqui na aula falando do que eu posso usar um Kindle. E eu posso também lançar mão de audiobooks. Às vezes as pessoas me perguntam assim, é válido? Olha, qualquer coisa que contribua para a gente na questão da leitura é válido. Né? Então, o audiobook também, eu me lembro, eu tive um acidente grave e fiquei 2 meses com meu braço direito imobilizado e eu tinha que preparar, eu não parei de fazer a minha mentoria, eu tinha que preparar o material e eu tinha que ler o livro, eu não conseguia escrever, anotar nada. Então, como é que eu potencializei isso daí? Eu ouvia e lia. Eu lançava mão de 2 sentidos importantes pra gente, que é a visão e a audição. E aí, aproveitando a dica, né, falar para vocês o seguinte, que toda vez que a gente potencializa os sentidos, a gente sai lucrando mais, a gente ganha mais daquilo dali. Então, eu posso criar um ritual de leitura ouvindo um fundo musical. Por quê? Porque a música, ela vai potencializar as sinapses neurais do meu cérebro. Né? Então a música funciona para isso daí. Vocês querem ver outra coisa que é muito importante? Um aroma gostoso. Por quê? Porque os receptores do aroma, eles se ligam diretamente ao sistema límbico. E o que faz o sistema límbico? As emoções. O sistema límbico no nosso corpo, ele é responsável pelas emoções. Então, eu potencializo aqueles minutos de leitura. Só tenho 5 minutos, só tenho 10 minutos, só tenho 15 minutos. Se você potencializar isso daí, você vai ver os resultados são muito mais efetivos, né? Muito mais poderosos. Hoje, inclusive, se usa sons bineurais, que se chama, para você ficar ouvindo enquanto está fazendo alguma coisa. Porque a ideia que se tem é essa, que você potencializa os seus sentidos, né? Aliás, o olfato foi o sentido primitivo nosso. Ele surge exatamente na pré-história para liberar o homem dos perigos. Então ele sentia o cheiro do animal que podia fazer mal, ele sentia o cheiro da comida que podia estar estragada, certo? Então nós perdemos isso. A gente às vezes só pensa no olfato quando a gente vai se perfumar, por exemplo. Né? Então, uma coisa assim interessante, toda vez que eu vou fazer um encontro, né, esse aqui, né, ou uma live, ou o encontro do leituração, eu passo perfume. Eu estou em casa, mas eu passo, eu acho o máximo, eu estou ali, perfume e batom. Acho o máximo. Por quê? Porque a gente está potencializando essas emoções da gente. Se olhar e saber que você está bem, você está de bem com a gente mesmo, né? E voltando para o livro, ele vai falar que eu preciso mudar. Então eu quero pegar esse gancho para essa mudança na questão da leitura. Se vocês imaginarem o tanto de conhecimento que um ser humano coloca em um livro, né? Em um livro acessível a gente, seja no físico, seja no Kindle, não importa. Aquela pessoa, por exemplo, eu tenho o Diário de uma Professora Feliz. E tudo que eu escrevi aqui foi o quê? Foi ao longo da minha vida de mais de 40 anos em sala de aula. Então, quem lê tem acesso a quê? Tudo que eu vivi, todas as minhas reflexões, né? Então, eu gosto muito do poder da autorresponsabilidade, que foi o que a gente, né? Ele vai dizer que aqui você precisa ter alguns caminhos. Então, o primeiro caminho é sair da sua imobilidade. Como é que você quer fazer alguma coisa na sua vida para melhor, se você não vai mudar nada? No mínimo, você não vai conseguir acordar 15 minutos mais cedo para ler. No mínimo, você não vai conseguir acordar um pouco mais cedo para ouvir um podcast, por exemplo, o podcast da Patrícia, né, para ver o que é colocado lá. Então, sair da imobilidade é muito importante. Agora, às vezes é preciso a mentoria, né, Paty? Acho que vale a pena falar. Às vezes é preciso a mentoria para sair dessa imobilidade. Por quê? Porque a gente traz as crenças limitantes. A gente acha que não vai conseguir mudar as coisas e nem sabe por quê. Né? Eu já tive mentoradas, por exemplo, que
não conseguiam conversar com ninguém. Era uma aluna antissocial. Ela dizia, eu não tenho o que conversar com ninguém, eu não tenho assunto. E aí, com as ferramentas de coach, o que eu descobri? Que quando ela era criança, todo mundo ia almoçar na mesa, na hora do almoço, e quando ela tentava falar alguma coisa, a mãe dizia, cala a boca, tu não tem nada para falar. Certo? Chegava na escola, ela tentava, venha ler em voz alta, um exemplo, que às vezes o professor pede. Ela começava, todo mundo ria, ninguém queria dizer que ela lia mal. Então, gente, nós somos esse mix dessas crenças que nós vivemos e a gente traz. Então, para isso, às vezes, a gente precisa de uma mentoria de carreira, como o Paty faz, como a Patrícia faz, ou uma mentoria na leitura, como é o que eu faço na leituração. Eu queria ouvir aí a Paty, a gente tá fechando aí, né, Patrícia? E aí não dá tempo de falar nada, é muito corrido esse cafezinho. É um cafezinho mesmo. Gente, esse é o meu livro predileto. Eu ia pegar ele, tá ali em cima na minha biblioteca, ele anda comigo. O Poder da Autoresponsabilidade, ele fala que você é o único responsável pela vida que você tem, por ação ou por omissão. Ou porque você agiu errado, ou porque você deixou de agir. De alguma forma, ele mostra isso de forma muito certa e mostra as ferramentas para você assumir o controle. Em vez de estar no barco à deriva, você está segurando no leme e levando a sua vida para onde você deseja. E esse livro foi maravilhoso, eu adorei a sua abordagem, foi muito gostoso. Esse cafezinho me deu ideias. E eu quero te fazer um próximo convite. Toca um cafezinho mês que vem, né? Vamos fazer outro cafezinho. Vamos fazer outro cafezinho. Ó, você quer um exemplo prático? Eu mostrei aqui, ó. A gente vai ler isso aqui no Leituração, que é a coragem de ser imperfeito. Nós já lemos ele, nós estamos relendo. Eu acho que a Camila que tá aí. Camila, olha o livro que eu te falei ontem. Mostra aí, né? Esse, olha que livro. E aí, o que eu fiz agora? Como? Ai, meu Deus, é gordo. E parará, e não sei o quê. Como é que eu vou conseguir? Então, eu fiz uma agenda de... O livro é gordo. Eu fiz uma agenda de leituras. Então, eu dividi o livro. Então, dia 1, tantas páginas. Dia 2, tantas páginas. Então, eu tenho um mapa para ler esse livro aqui. E aí, com esse mapa, até o final de fevereiro, esse livro todinho foi lido. Então, são os microcomportamentos, né? Que a gente chama de microhábitos, né, Patrícia? Os microhábitos, eles vão ajudar muito a gente nisso daí, certo? E articular com, por exemplo, eu li, mas não lembro mais nada. Gente, articula. O Leituração é articulador. A gente articula com filmes. Então, por exemplo, ontem a gente fez um encontro sobre esse livro aqui, da Chimamanda, Sejamos Todos Feministas. É uma autora africana, né? E ela tem vários vídeos, ela participa do TEDx, ela foi entrevistada no Roda Viva, da TV Cultura. Então a gente articula o livro com os filmes. E a gente fez também um filme, que foi As Férias da Minha Vida, junto com esse livro aqui. Tá? Então, o da Brené Brown é um outro livro, né? Que quem tá aqui me seguindo, que quer saber, vai ter que mandar um direct, né, Patrícia? E quem tá aqui também é um outro filme maravilhoso, tá disponível lá na Netflix e que a gente vai articular com a Brené Brown. Porque não tem saída, eu preciso articular, é a leitura sistêmica, né, Patrícia? Quando a Ana veio com essa proposta da leituração, o que eu acho fantástico é isso, é transformar a leitura numa coisa